Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crescendo na Palavra. Hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aqui, a Bíblia de Estudo Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF. Antes da gente falar acerca dessa Bíblia, que a gente quer dar uns pormenores acerca das traduções da Bíblia, né? As traduções, elas se utilizam como base. A base para as traduções são os manuscritos antigos. Então, o Antigo Testamento tem os seus manuscritos antigos e os manuscritos antigos do Antigo Testamento, geralmente, eles não têm muita objeção em relação a eles. E aí, os manuscritos do Novo Testamento, a gente vai ter aí os receptos, que é os majoritários, e o crítico, né? Então, a gente tem os pergaminhos, os rolos dos manuscritos, nós temos os receptos e os críticos. E aí são a base que os tradutores, os estudiosos, eles usam para interpretar o texto bíblico. E aí a gente vai ter dentro das traduções que tem como base os manuscritos antigos, ou seja, a gente não vai encontrar nenhuma Bíblia que ela vai conter na sua totalidade os originais, porque elas são traduções dos manuscritos antigos. E aí o que vai acontecer dentro das traduções? A gente tem, num extremo nós temos a equivalência formal e no outro extremo nós temos a equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela vai usar texto, ela vai interpretar texto por texto, mesmo que o sentido original daquela palavra, quando ela é traduzida, ela não seja o sentido que traga, às vezes, até um entendimento real acerca da passagem. Mas ela traduz palavra por palavra. Isso é equivalência formal. E aí as equivalências formais que nós temos é a ACF. A ACF ela leva os originais. A tradução ACF e ela é uma tradução formal. É uma tradução que ela vai trazer literalmente, palavra por palavra, traduzida nos originais. E a equivalência dinâmica ela vai traduzir o sentido. E aí a gente vai mostrar um texto aqui para os irmãos em 1 Samuel capítulo 24, versículo 23, ó. Versículo 3, ó. Acompanha aqui comigo 3, ó. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estavam a caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Tá vendo? Ó? Cobrir os pés. No original, a palavra traduzida para o original, a palavra traduzida do original para as nossas línguas, o sentido original é cobrir os pés. Não o sentido original lá no texto bíblico, mas o sentido original daquela palavra para nós hoje, cá. Quando a palavra ela sai da língua original e ela vem para a nossa considerações dentro dessa Bíblia, né? Falando um pouco dela. E aí a gente tem o que? Nas equivalências formal nós temos a ACF, a corrigida, a King James, são equivalências formais, ACF, King James, corrigida. Do outro extremo, a gente tem NVT, NAA, não, a gente tem NVT e NTLH. Aqui nós temos ACF e aqui nós temos NTLH, em cada um extremo. Equivalência dinâmica, que vai traduzir o sentido da palavra, e equivalência formal, que vai traduzir palavra por palavra no seu original. ACF e NTLH. E no meio, a gente tem, aqui no meio a gente tem as demais versões. Aí daqui para lá a gente vai pegando a CF, a gente pega King James, 1611, corrigida, aí a gente vai indo Almeida atualizada, NAA, NVI, NVT e NTLH, e aí a gente chega nas paráfrases, que aí a gente tem a mensagem e tudo mais.
E aí a gente vai fazer algumas considerações. Vou dar uma pausa aqui para me pegar uma NAA minha ali. Já Bíblia de estudo, eu peguei minha Bíblia de estudo NAA para me fazer umas comparações aqui. Vamos pegar esse mesmo texto que a gente leu de 1 Samuel 24. Hoje é culto das irmãs, a minha esposa levou a minha Bíblia de estudo NAA comum. Vou pegar essa de estudo aqui, ó. 24, 3. No texto que nós lemos lá é cobrir os pés. Vamos ver esse de cá, ó. Chegou aos currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Perceba que aqui ela vai usar a equivalência dinâmica, que é trazendo o sentido do texto. E a ACF e a King James, elas vão usar a equivalência formal, é você interpretar texto por texto. O que acontece? Talvez alguém possa falar assim, irmão Hélio, mas o sentido do texto eu gosto de esperar que o pastor me traga o sentido do texto. Eu prefiro que o pastor me traga o sentido do texto. Eu também gosto dessa ideia de o pastor trazer o sentido do texto, mas nem sempre quando nós estamos estudando a palavra de Deus na nossa casa, nós não temos o pastor perto, e às vezes nem todo o texto da Bíblia o pastor vai trazer o seu sentido no culto. Às vezes tem texto da Bíblia aí que dificilmente a gente vai ver uma pregação, um estudo bíblico sobre ele. E às vezes são textos que nos nossos estudos nós nos deparamos. Mas essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia muito boa. Tá vendo o texto dela? Eu te recomendo você ter um ACF, porque e essa ACF ela seja sua Bíblia de leitura. E você usa outras versões. Tem outras versões também. King James, corrigida, NAA, NVT, NVI. Tenha outras versões, porque às vezes no seu estudo bíblico, palavras que elas são mais arcaicas, elas trazem um sentido mais arcaico, às vezes, né? Aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes como orvalho de ermo, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá vendo? É uma Bíblia muito boa, o tamanho da letra dela é tamanho bastante confortável, eu super recomendo ela, mas na minha opinião, irmãos, não tem uma tradução que seja versões que nós temos hoje disponível no mercado, ela tem a sua singularidade, ela tem a sua relevância. Por mais que as equivalências dinâmicas elas tragam um sentido e não o formal, ou seja, não o literal ali, palavra por palavra, mas vai ter texto que palavra por palavra, como nós mostramos de 1 Samuel 24, 24, e outros textos a mais que nós poderíamos citar aqui de forma exaustiva, ó. Cobrir seus pés. Aí às vezes você está lendo, ó, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E como nós vemos na NAA, é para fazer as suas necessidades. Então, é importante você ter também uma equivalência dinâmica, que é NVI, NAA, NVT, NTLH, e sempre tendo como base as equivalências formais, que é a ACF, a corrigida e a King James 1611. A ACF, King James 1611 e a corrigida, que são equivalências formal que vai interpretar palavra por palavra. A equivalência dinâmica, que é NVI, NVT e NTLH, elas usam o sentido, elas não trazem palavra por palavra no seu original, é o sentido. Então tá aqui. Espero que tenha de certa forma contribuído. Já deixe seu comentário, já compartilhe, já se inscreva e até a próxima.